Olá, meus amigos, nem apaguei, está aqui ainda a relação. Vamos fazer o exemplo E? Eu vou colocar 6, 8 e 10. Seis, 8 e 10. Vamos fazer a perguntinha aqui do lado, ó. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta que eu tenho que fazer. 6, 8 e 10. Vou botar a interrogação. Tem divisor comum? Tem. O 2. Então, eu vou colocar o 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 por 2 vai dar 4. 10 por 2 vai dar 5. Aí, novamente, eu vou repetir a questão. 3, 4 e 5. Sim. Eles... Não, desculpa, não tem divisor comum. Então, você vai parar aí? Não vai. Aí você observou que não tem nenhum número comum que divida os 3. Aí eu começo a minha pesquisa agora em dupla. Por exemplo, 3 e 4 tem divisor comum? Não tem. Aí eu vou procurar. Qual é a outra dupla que eu consigo formar? 3 e 5. 3 e 5 tem divisor comum? Não tem. Não tem divisor comum. Aí a última dupla que eu consigo formar é 4 e 5. 4 e 5 tem divisor comum? Não tem. Então eu realizei todo o procedimento necessário. Primeiro, eu procurei um número comum aos 3. Encontrei o número 2. Aí, como resultado da divisão, encontrei 3, 4 e 5. Depois disso, eu procurei um divisor comum que divida o trio que nós encontramos, ou seja, um divisor comum que divida 3, 4 e 5 ao mesmo tempo. Também não encontramos. Só que aí eu não posso parar e multiplicar em L. Eu tenho que sair procurando em dupla. E se é dupla, é de 2. Então, 3 e 4 não temos. 3 e 5 não temos. 4 e 5 não temos. E aí, dessa situação, nós vamos parar e multiplicar em L. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60, vezes 2, 120. Então, o MMC de 6, 8 e 10 corresponde a 120. Então, esse é o nosso MMC da situação. Ok aí, gente? Tranquilos? Então, quando tivermos 3 números, não esqueça desse detalhe. Primeiro olhamos em trio, depois que esgotarmos a possibilidade do trio, nós começamos a observar em dupla. Ok? Durante as questões teóricas, vamos fortalecer mais esses conjuntos, esse conceito de cálculo, esse macetezinho. Põe na telinha a questão de número 4. Pode jogar aí, por favor, enquanto eu apago o quadro. Pessoal, dá uma lidazinha. Essa foi uma questãozinha da Sage Gran Hill, bem interessante. E uma questão literalmente falando sobre cálculo. Vou só apagar aqui o quadro, 10 segundinhos só. Quantos números múltiplos de 7 ou de 11 há entre 1 e 1000? O ou, na matemática, ele tem uma relação de soma. Então serve os múltiplos de 7 mais os múltiplos de 11. Agora, a minha pergunta é, eu sei que múltiplo de 7, Bruno, significa dizer 7, 14, 21, 28. Agora, a pergunta é essa. Primeiro passo. Melhor dizendo, primeira pergunta, né?
Quantos múltiplos de 7? Temos de 1 a 1000. Essa é a nossa primeira pergunta. Quantos números de 7 nós temos de 1 a 1000? Eu não vou sair, e o tempo não me permite, que eu saia contando 7, 14, 21, 28, 35, enfim. Não dá para sair contando a relação. Aí, o que acontece? Tem um macetezinho. É só você pegar o 1000 e dividir por 7. Então, ó, 7 vezes 1 é 7. 10 menos 7 vai dar 3. Desce o zerinho. Aí o que é que eu faço? 4 vezes 7, 28. 30 menos 28 dá 2. Desce o zero. Qual é o número que multiplicado por 7 chega perto do 20? 2. 2 vezes 7, 14. Esse 6 aqui é o resto. Por que é o resto? Porque não tem mais nenhum número para descer na relação. E o que significa dizer 142? Significa dizer que nós temos 142 múltiplos de 7 de 1 a 1000. Então, nesse intervalo de 1 a 1000, eu tenho exatamente 142 múltiplos de 7. Se você tiver de bobeira, nada para fazer, você vai 7, 14, 21, e sinceramente falando, o tempo não permite isso. Então, toda vez que você quer saber a quantidade de múltiplos no intervalo de 1 a tanto, basta aplicar esse macetezinho. Você pega o limite superior, que nesse caso é o 1000, e divide por 7. Se for, Bruno, e se fosse múltiplos de 3? Pegaria 1000, divide por 3. Então, sempre você vai pegar o último número e vai dividir pelo múltiplo que ele deseja saber. Por exemplo, no segundo passo, nós temos aí quantos múltiplos de 11 temos de 1 a 1000. De 1 a 1000, nós temos o seguinte. Tá certo? 1000 dividido agora por 11. 11 vezes 9, 99. 100 menos 99 dá 1. Desce o zerinho. Se descer um número, olha o que eu comentei com vocês, não pode esquecer disso. Descer um número é obrigação sua continuar a divisão. Mas, professor, o número formado é 10. E 10 é menor do que 11. O que eu vou fazer agora? Nada. Você vai buscar um número que multiplicado por 11 seja igual ou chegue perto de 10. E seria, nesse caso, o zero. 0 vezes 11, 0. 10 menos 0, 10. Então eu tenho 90 múltiplos de 11. E aí, olha a maldade do examinador. Porque a maldade, gente, observe, vem comigo. Põe na telinha, desculpa. Eu tenho 142 múltiplos de 7, mais 90 múltiplos de 11. Que, somando até agora, nós temos 232 múltiplos. E aí você prontamente, feliz, sorridente, marcaria a alternativa de letra E. Só que teríamos um probleminha aí.
Qual seria o problema, Bruno? A resposta não é a letra E ou letra E. Você esqueceu de uma contagem. Porque, por exemplo, o número 77, ele é múltiplo de 7 e ele é múltiplo de 11. Então, o número 77, ele foi contado na primeira etapa e na segunda etapa. Então, tivemos vários números que foram contados duas vezes. E como é que nós vamos encontrar esse número, esse múltiplo comum? Olha aí. Como é que nós vamos encontrar o múltiplo comum? Múltiplo comum, MMC, menor múltiplo comum. Então, o terceiro passo era calcular o MMC de 7 e 11. Nesse caso, eles não têm divisores comuns. Eles não têm divisores comuns. Logo, o MMC é o produto entre eles. E aí nós realizamos a seguinte situação. Todos os múltiplos de 77, e eu falei, todos os múltiplos de 77 apareceram, foram contados duas vezes. Contamos tanto nos múltiplos de 7 como nos múltiplos de 11. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantos múltiplos de 77 temos de 1 a 1000? Aí o que é que eu vou fazer? Dividir 1000 por 77. Menos 77 vai dar 23. Desce o zerinho. 230. O 4 aqui vai passar, o 3 vai passar. Porque 77 vezes 3, deixa eu só confirmar aqui. 21 com 2 vai dar 231. Então aí, ó. Menos 154. 6, 6, 7. 0. Então nós temos 12 múltiplos de 77 nesse intervalo. Que são os números 77, 154, 231, que esses números eles são comuns, ó, que eu estou dizendo a vocês, comuns. Eles são comuns ao 7 e ao 11. E aí, nesse caso, eu vou ter que fazer a subtração dos termos. E eu tenho que excluir esse excesso. Põe na telinha. Então, por isso que o correto era 142 mais 90 menos 12, que é a parte comum, que é a parte que pertence aos dois, que foi contado duas vezes. Então aí nós temos como resultado o número 220. E aí sim, chegamos à nossa resposta correta. A resposta correta aí corresponde a 220. Tranquilos? Beleza? Então, gente, uma questãozinha como essa é legal. Então, sempre que ele falar múltiplos, inclusive até em probabilidade, ele usa muito isso. Uma urna sorteou uma bola. Temos 1000 bolas numa urna, de 1 a 1000. Qual é a probabilidade de sortear uma bola contendo múltiplo de 5 ou múltiplo de 11? E aí, nesse caso, você tem que observar o múltiplo comum. Porque você contou ele duas vezes. Então, ó, nós só para amarrar aí, calculamos o múltiplo de 7, tá certo? Depois o múltiplo de 11, o segundo passo. Só que aí nós ficamos atentos que temos aquele rapaz que foi contado duas vezes, que é o terceiro passo, que é o múltiplo de 77. E esse 77 ele foi obtido através do mínimo múltiplo comum.
Então, todo múltiplo de 77 nesse caso, ele foi contado 2 vezes. Então, como eu tenho 12 múltiplos de 77, então significa dizer que 12 números foram contados 2 vezes. Então, por isso que no final eu subtraí 12. Põe na telinha. Então, essa subtração foi só para tirar o excesso. Pronto. Tranquilos aí, pessoal? Nessa mesma tranquilidade. Nós vamos agora falar do problema. Reconhecer uma questão de MMC. Saber quando um problema envolve MMC. Isso é legal. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos à dica. Problemas. Então, qual é a situação? Porque a pergunta é essa. Qual é a situação que ele vai ter que descrever para eu ter certeza que uma questão é sobre MMC, sobre o mínimo múltiplo comum? E a grande dica é essa. É uma situação repetitiva. Ou seja, é uma situação que mantém o mesmo padrão. Por exemplo, Jorge trabalha de 3 em 3 dias. Mário, de 4 em 4 dias. É uma situação repetitiva? Sim, nós temos uma situação repetitiva. Fulano trabalha de 3 em 3, Cicrano de 4 em 4. Ou seja, eles mantêm um padrão, existe uma periodicidade. Geralmente, e aí vou colocar o ABS, 99% dos casos, afirma um encontro e pergunta sobre o próximo encontro. Então afirma o encontro e pergunta sobre o próximo encontro na relação. Beleza? Tranquilos? Então eu selecionei algumas questõezinhas para nós iniciarmos esse processo. Então vamos de baixo para cima, subir do nosso degrau na escala do mínimo múltiplo comum. Beleza? Meu amigo André coloca na telinha a questão. Primeira questão sobre um probleminha, uma questãozinha clássica, antiga, que descreve bem essa situação. Tá certo? Então respira, relaxa, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado e vamos firmes e fortes nessa relação. Então sai do Porto de Santos navios argentinos de 6 em 6 dias. Olha aí. Os do Uruguai de 4 em 4 dias. Se num dia saírem 2 navios desses países, que tempo demorará a saírem juntos outra vez? Se num dia saírem 2 navios desses países, vírgula, que tempo demorará a saírem juntos outra vez? Então, nesse caso, um sai de 6 em 6, o outro de 4 em 4. Logo, nós temos uma relação cíclica de cada um. Ele afirmou que um dia eles saíram juntos. Daqui a quantos dias isso vai ocorrer novamente? Ou seja, teremos um novo encontro. Basta eu calcular o MMC dos números 4 e 6.
E aí eu faço aquele mesmo processo. 4 e 6 tem divisor comum? Tem, o 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Aí eu vou repetir a relação. 2 e 3 tem divisor comum? Não tem. 2 e 3 não tem divisor comum. Então eu paro e multiplico em L. Então o MMC deu 12, ou seja, a cada 12 dias essa situação irá ocorrer. Cuidado, gente, que esse 12 que eu encontrei significa dizer o seguinte: daqui a 12 dias eles vão sair no mesmo dia, mas daqui a 24 dias também, daqui a 36 dias também, 48 e assim vai. Inclusive, esse raciocínio está sendo cobrado nas provas de concurso. Eu até, quem já foi meu aluno, eu comento que isso surgiu em 2006, essa pergunta sobre uma nova situação. Nesse caso aí, ele quer saber o próximo encontro. Então, o próximo encontro será daqui a 12 dias. Põe na telinha. Que é a nossa resposta correta. Trata-se da alternativa de letra C. Daqui a 12 dias. Tranquilo. Beleza aí? Aí, olha, outra situação legal. Põe na telinha. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Por favor, meus amigos, dá aquela paradinha especial. Monta a relaçãozinha aí. Desenvolve, eu confio em vocês. 3 locomotivas apitam em intervalos de 45, 50 e 60 minutos, respectivamente. Se coincidir das 3 apitarem juntas uma vez, quantas horas levará para apitarem juntas novamente? Então, as 3 mantêm o mesmo padrão. Elas realizam essa situação em um seguinte intervalo. A primeira em 45 minutos, a cada 45 minutos. A segunda a cada 50 minutos. E a terceira a cada 60 minutos. Então nós temos que calcular aí um MMC de 45, 50 e 60. Agora só tenham cuidado, porque esse 45, 50 e 60 está em minutos. Ou seja, o resultado que nós vamos encontrar vai sair em minutos. Só que a questão deseja o resultado em horas. Então nós vamos fazer primeiro isso aqui. Primeiro nós vamos calcular o MMC. Então nós temos, por exemplo, por 5. 45 por 5 vai dar 9. 50 por 5 vai dar 10. 60 por 5 vai dar 12. Então, qualquer número que termine em 0 ou 5, divide por quem? Por 5. Aí, 9, 10 e 12 não tem nenhum número comum que divida os 3 ao mesmo tempo. Então, 9, 10 e 12 não tem. E aí eu começo o processo das duplas. Por exemplo, 9 e 10 tem? Não tem. 9 e 12, temos o número 3. 9 por 3 vai dar 3. 10 por 3 repete o 10. 12 por 3 vai dar 4. Então aí, eu agora já começo a procurar em dupla. Então a primeira dupla que eu tenho é 3 e 10. A segunda dupla, 3 e 4. E a terceira dupla, que vocês podem observar, 10 e 4, que é formada por número par. Então divide por 2. 3 por 2 eu vou repetir. 10 por 2 vai dar 5. E 4 por 2 vai dar 2. Agora sim, 3, 5 e 2 são primos. Então nós não vamos encontrar um divisor comum entre eles. Então teremos 3 vezes 5 vezes 2. Ó, pessoal, aqui é 30.
Aqui é 30. Então teremos 900 minutos. Então, daqui a 900 minutos, eles vão apitar novamente. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Daqui a 900 minutos, ele apitou. Dá aquela paradinha especial, porque nós precisamos transformar, porque a resposta ela é em horas. Aí, olha o cuidado. 1 hora, 60 minutos. Sendo 1 hora e 60 minutos, então eu vou pegar 900, vou dividir por 60. Tem um zerinho de um lado, zerinho do outro, é a mesma coisa que dividir 90 por 6. Então, 6 vezes 1 é 6, 9 menos 6, 3, 30. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Tranquilos? Então nós temos esse 15, que corresponderá a 15 horas, que será o nosso resultado. Só uma dicasinha. Quando você quer sair de hora para minutos, você está transformando de hora para minutos. Você multiplica por 60. Voltando, você divide por 60. Então, de hora para minutos, você multiplica por 60. Então, de minutos para hora, nós estamos voltando, então nós dividimos por 60. Então, por isso que eu dividir 900 por 60. Só que aí eu tenho um zero de um lado, zero do outro, eu posso cortar. Então, 90 dividido por 6 é a mesma coisa que 900 por 60. E aí eu encontrei a resposta, 15 horas. Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a alternativa de letra A, nossa respostazinha correta aí. Tranquilos? Beleza? Então, chegou aquele momentinho do descanso, ainda temos ainda mais algumas questões sobre o MMC. Então não sai daí. Te espero para o terceiro bloco, lembrando que são 4 blocos só. Quiser descansar 10 minutinhos e volta para o terceiro bloco, te espero daqui a pouco.